Estamos de volta com o programa TV Empreendedorismo, o programa que tem o objetivo de levar a você as informações mais importantes para o desenvolvimento do seu negócio. Não só do seu negócio, mas do seu cérebro também. Vocês estão vendo aqui do meu lado o professor Luiz Mendes, professor bastante conhecido em Franca, já lecionou para muitos e muitos alunos, há muito tempo lecionando, que também é coach e participa de várias atividades na cidade de Franca, no estado, inclusive em organizações internacionais. Depois ele se apresenta melhor. Mas eu gostaria de saber do Mendes, primeiramente, agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui comigo, Mendes, e saber por que um professor foi trazer uma ginástica para o cérebro aqui para a cidade de Franca. Bem, inicialmente é a vontade de ajudar as pessoas a crescerem e fazer com que a nossa cidade, região e os alunos que nos procurem sintam-se melhor colocados. Sinta-se melhor como, Mendes? A questão do... Está se falando muito, né, nos benefícios que essa ginástica cerebral traz. Quais seriam esses benefícios? Veja bem, memorização, para você conseguir apresentar mais resultados com menos esforço. Concentração, porque quando você está numa prova, quando você está fazendo algum trabalho que exija um pouco mais, e hoje a concorrência é absurdamente grande, então a gente tem necessidade disso. Foco, disciplina, a questão de raciocínio lógico, tudo isso é uma cadeia de vantagem, uma cadeia de valores que deve ser agregada ao profissional atual. Não há condição mais de ficar esperando que apenas os cursos normais dêem informação e preparo para as pessoas, porque aí é só conteúdo. Nós precisamos preparar a mente para que ela possa receber as informações. É interessante isso que você falou. Eu costumo dizer que eu estou com dois problemas. Você falou de memória, concentração e tal. O primeiro problema é a amnésia, o outro eu já esqueci. Pra você ter ideia de como é que está a situação. Eu estou pensando em terminar a entrevista agora, porque eu preciso me matricular, porque concentração, foco, disciplina, tudo isso é o que o profissional de hoje precisa para qualificar, porque o empresário precisa para qualificar muito mais do que a mão de obra, mas o cérebro de obra. Né? Hoje nós temos que entender que o colaborador ele é mais do que um funcionário que só faz sapato. Ele participa, ou cosmético, ou lingerie, ou qualquer outra coisa. Ele participa do processo como um todo e ele pode opinar, gerar ideias, ele pode dar soluções, que às vezes a gente contrata consultorias para dar soluções. Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Acácio, que é o presidente do GPS, Acácio Alves, que também é lá da CDE. Ele não fica bravo comigo quando eu falo isso, não, porque nós temos que aproveitar consultores para fazer coisas que a nossa empresa não consegue fazer. Para as demais, eu tenho os colaboradores que devem ser preparados, inclusive lá no Supera. Sim. Há quanto tempo no mercado, Mendes? O Supera já está há muitos anos no mercado, já quase chega a uma década. Inclusive ele já está com 100 unidades, uma delas em Portugal e as demais no Brasil. E é uma franquia brasileira, então? É uma franquia brasileira que conta com pessoas de todo tipo de formação. O Brasil hoje conta com uma alavancagem a nível de necessidades para o cérebro, evitando, em maioria das vezes, que se tome remédios, não é? E fique se drogando com algumas comprimidinhos. Conta um caso para a gente disso daí. Tem algum caso que vocês, aqui, se possível até aqui na nossa região, aconteceu o antes e o depois, a pessoa antes do Supera e o depois do Supera? Algum caso, lógico, que você pode mencionar. Realmente a gente tem vários casos que poderia ser citado. A gente evita, às vezes, para não evitar constrangimento. O que acontece é que o aluno, quando começa, ele vem de um tipo de cobrança, um tipo de formação. E lá ele passa a encontrar melhora na autoestima, coordenação motora, ele encontra autoconfiança, que às vezes foi perdido, ele resgata isso daí. Encontra uma coisa que é necessária para todo empreendedor, que é a criatividade. Não existe empreendedor que não tem que ter criatividade. E a criatividade vem naturalmente. Isso gera um bem-estar e deixa a pessoa mais tranquila. Porque o que ela gastava 1 hora, 2 horas para fazer, começa a fazer em bem menos tempo, sobrando tempo para que ela possa investir em resultados maiores.
Aí, nesse momento é que começa você ficar satisfeito com os resultados que aparecem. Então, justamente isso que eu ia te perguntar. Geralmente, quando a gente vai numa academia, começa a fazer ginástica, leva aí 6 meses, 1 ano, 2 anos. No meu caso, eu acho que vai levar uns 15 anos, porque eu preciso primeiro decidir fazer essa ginástica. Mas, no caso da ginástica para o cérebro, sim, quanto tempo a gente começa a perceber uma melhora? É uma coisa interessante. Teoricamente, a nível de resultados, 3 meses para criança, a partir dos 3 meses, e adulto a partir dos 6 meses. Só que isso não é uma matemática, não é uma verdade absoluta, pois nós temos aqui casos que apresentaram resultados totalmente positivos com um tempo assim de 30 dias a 45 dias para pessoas adultas. Independente da frequência. Como que é a frequência? Uma vez por semana? Uma vez por semana com 2 horas. E não tem aquilo de se for feriado ou se for alguma coisa que estiver acontecendo, você remarca a aula e você faz a aula. Então lá é um processo que realmente cumpre aquilo que é contratado, aquilo que é feito. Independe da idade, de sexo, nível de instrução, não tem nada a ver isso. Nós temos pessoas de altíssimo nível, até professores aí com mestrado, doutorado, e temos também alunos, né, a partir dos 4 anos e meio, 5 anos de idade. Isso é interessante porque essa disparate de idade, são extremos, né? Um para cima e um para baixo, deixa a gente bem à vontade, porque lá não tem prova, você faz um acompanhamento seriado. Portanto, a criança tem o acompanhamento na medida dela e o adulto na medida dele. E o terceira idade também. Terceira idade é fantástico. É impressionante. Deixa eu aproveitar aqui o nosso coordenador pedagógico, coach e professor Luiz Mendes, dá uma dica aí de ginástica para o cérebro para quem está nos assistindo. Dá uma amostra grátis aqui para o pessoal da TV Empreendedorismo. Vamos lá. Ok, é interessante você fazer alguma neuróbica, dizendo que neuróbica é você fazer aquilo que você sempre faz, só que fazer ela de maneira diferente. Ao invés de ir para casa no mesmo caminho, você passa por caminhos alternativos. Andar somente numa calçada, você anda na outra. Usar o relógio do braço esquerdo, passa a usar no lado direito ou vice-versa. Escreve com a mão direita, passa a escrever com a mão esquerda, ou se você escreve com a esquerda, o lado direito. Tomar banho, em vez de pegar e ensaboar com a mão direita, usa a mão esquerda. E assim vai indo. O aluno é preparado para perceber mais coisas do que a pessoa normal acontece. Ele sai da zona de conforto, daí os resultados serem melhores e perceptíveis. Muito bem. Olha, está vendo como não é difícil melhorar? São coisas simples. O simples fato de tirar o relógio de um braço, colocar no outro, já muda algo no teu cérebro. O simples fato de fazer um caminho diferente, de criar coisas novas, pronto, já muda alguma coisa. E o simples fato de você passar lá, vai tomar um café com o Luiz Mendes, vai conversar com ele, entender mais como funciona essa ferramenta. A filha do nosso produtor, o Eli Melani, que está nos ouvindo, Eli, um abraço para você, para toda a equipe aí da Melani Produções, o Vilela, o Jean. A filha do Eli faz Supera e já constatou uma melhora aí no seu desenvolvimento, nas suas atividades escolares, enfim. Luiz, infelizmente o relógio a gente não consegue segurar. Essa ginástica eu ainda não aprendi a fazer com o relógio, mas eu quero abrir a palavra agora para as suas considerações finais e deixar desde já o convite para voltar. Ok, nós vamos aí deixando um convite para que você que está nos assistindo, né, está permitindo que a gente adentre a sua casa, ao teu computador, venha nos fazer uma visita na rua Major Claudiano, 1197, Major Claudiano, aquele primeiro quarteirão da Major Claudiano, lá próximo da Avenida Champagnat, em Franca, que você venha até nós e assista uma aula, você não vai pagar nada. Perceba bem, melhor do que ouvir e ver é você assistir e você participar e conhecer de perto. Aguardo vocês por lá. Esse foi o Luiz Mendes, meu amigo e professor, coach Luiz Mendes, lá do Método Supera. Faça uma visita para o Luiz Mendes, vai lá bater um papo, essa simpatia de pessoa que você teve a oportunidade de conhecer aqui no TV Empreendedorismo, e você vai acabar se superando nos seus resultados. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.